Boa noite, meu nome é Heloíse. Eu estou vindo relatar uma situação muito desagradável, desrespeitosa e posso dizer indigna no sentido de não estar sendo atendida naquilo que é proposto com relação ao transporte público de Curitiba. Eu estava esperando o ônibus Santa Felicidade Santa Cândida no horário de 8h40 aproximadamente. Todos os passageiros entraram, isso dentro do terminal de Santa Felicidade, e quando eu fui entrar, o motorista fechou a porta e foi embora. Eu tentei ir ao outro lado do terminal para que ele parasse, para que eu pudesse voltar para minha casa, mas o mesmo seguiu em frente e eu bati o meu braço na lateral do ônibus por esse tipo de situação. Fui buscar um atendimento, uma informação do outro lado do terminal foi até o posto de fiscalização. O mesmo, para minha surpresa, estava sem ninguém. Se havia algum tipo de fiscal, ele sinceramente não está fazendo o trabalho que é da sua competência, porque não havia ninguém naquele momento no posto de trabalho. Me dirigi à catraca do lado do terminal e fui informada por um cobrador que no dia de ontem eles passaram por uma situação de total insegurança na qual ele se sentiu também de certa forma marginalizado e desprotegido com relação à proteção da guarda municipal e com relação ao trabalho que deveria estar sendo realizado de forma qualificada pelo fiscal do terminal nesse momento. Quando eu fui tentar pegar o ônibus que sairia, o ônibus Santa Felicidade Santa Cândida sairia às 9h20, que é esse horário da tabela dele, à noite, ele simplesmente fechou a porta e foi embora. Eu tentei abordá-lo do outro lado do terminal para que ele parasse e ele não parou. Ele chamou a guarda municipal e a guarda municipal não quiseram se identificar, tá? Não deram o nome deles com relação à minha pessoa, porque eu tinha direito de saber com quem eu estava falando. E eles simplesmente me fizeram sair da frente do ônibus, que teria que me acolher e me receber, porque o horário dele seria às 9h20 e não às 9h da noite. Eu fui vexada, eu virei motivo de chacota dentro do terminal. O mesmo motorista simplesmente fechou a porta, me ignorou com o aval desses dois guardas municipais, aonde um deles eu tenho o primeiro nome e o segundo não quis se identificar. E quando eu pedi para que eles resolvessem de forma correta a situação, eles me falaram que realmente o motorista estava certo e que eu deveria deixá-lo ir porque eu estava atrapalhando o andamento do local, sendo que quem estava atrapalhando o andamento do local e da situação toda foi o motorista, que tem um horário a cumprir que é de 9h20 e não de 9h da noite. E foi extremamente abusado
Eu me senti ridicularizada na frente de 2 guardas municipais, de um fiscal da Vepper que estava no local no momento, e mais essa criatura que é uma pérola no universo, que simplesmente foi embora e me deixou numa situação assim muito indelicada, né? É uma pessoa assim que sinceramente não tem o menor jeito para absolutamente nada, né? Esse é o que eu penso. Se as pessoas pensam diferente, eu respeito isso, mas para mim, sinceramente, é uma pessoa que está assim, sem condições mesmo. Aguardei o próximo ônibus, tive que ficar esperando no terminal o próximo ônibus, aonde com a graça de Deus e com a generosidade, o profissionalismo e a integridade do motorista que estava fazendo essa linha, o horário após as 9 horas, sempre exerceu e sempre teve com relação à minha pessoa. Nunca me faltou com respeito, nunca fez piadinhas engraçadas, as quais eu inclusive já passei com o motorista do horário das 8h40, onde o mesmo relatava que ele não respeita a mulher e já tive inclusive algumas piadas com relação à minha questão de identificação de gênero ou qualquer coisa parecida com isso, o que não seria adequado de uma pessoa estar colocando como uma forma de ser bem ou mal atendido ou atendida, como queira dizer. Eu gostaria de deixar claro aqui que o meu objetivo é que esse tipo de situação não se torne uma coisa normal. Pode ser que seja comum, mas sinceramente para mim não é uma coisa que deva se tornar normal. E paz sem voz é medo, o que eu realmente não possuo por essas pessoas. Eu sou uma pessoa dotada de respeito, o que não significa que eu não saiba a diferença entre ordem e abuso de poder, que foi o que eu vivenciei e que essas pessoas que eu não tenho nem palavras para falar a respeito delas, porque realmente elas não podem ser qualificadas de absolutamente nada no universo, né? Elas não cheiram e elas também não fedem. E eu não tenho medo e nem temor de expor esse tipo de gente mau caráter, sem vergonha e que não tem condições de estar todos os dias convivendo comigo. Agradeço a todos
gentilmente, principalmente aqueles que me conhecem, e que sabem quem eu sou de verdade. E sinto muito por aqueles que realmente ou me desconhecem ou passaram muitos anos procurando desconhecer. Não posso dizer que, que eu sofro com isso, mas eu posso dizer que realmente é uma falta e é uma pena para essas pessoas que elas não tenham o privilégio e a distinção de, de ter a minha pessoa como amiga, gente e cidadã. Agradeço a todos e minha amizade para os meus amigos e o meu respeito para os meus adversários. Mas inimigos, sinceramente, eu acho que eles não estão nessa qualidade. Muito obrigada a todos e desejo uma excelente noite, um bom final de semana.